Trabalhar para Cristo só fica pesado quando no final das contas nunca foi para Cristo. Parece meio estranho, mas você já pensou nisso? Como que às vezes nós estamos fazendo coisas que não eram para Cristo, achando que era para Ele? Hoje eu quero falar sobre esse detalhe, o detalhe de ver muitos cristãos cansados. E o que acontece hoje? A gente tem uma igreja diferente, uma igreja que é antenada, né, com as redes sociais, ela usa essa ferramenta para o bem, também para o mal. E isso aconteceu em tudo na vida. Sempre a gente vai ter o uso do que é para o bom e para o ruim. Mas hoje a gente vê muitos coaches orientando, né, que você não deve se desgastar, né, não deve se cansar, largar a família, né, e não tem nada de errado nisso, porque chega uma hora que cansa mesmo quando você está fazendo da forma errada. E é isso que eu queria falar para vocês, a forma errada de servir a Deus. Vamos falar da igreja, mas a igreja é templo de pedra. Vamos falar da igreja CNPJ, uma igreja CNPJ. Fica mais fácil do que falar da igreja Corpo de Cristo. Eu vou falar isso. Quantas demandas que uma CNPJ hoje tem? Eu, às vezes, fico assustada com quantas coisas que uma igreja faz sem necessidade nenhuma. Tantas preocupações que realmente são preocupações de Cristo. É certo que a igreja deva se congregar, né? Deva estar unida. Isso daí foi um mandamento do Senhor, que a gente deve estar reunido. Mas tem que pesar para chegar uma hora e você falar assim, eu tô cansado, não quero continuar. Quando servir a Cristo devia ser uma honra. Eu já tive esse momento de ter que parar para descansar. E aí você observa que muito do que você fazia não havia nem necessidade de você fazer. É porque você era orientado a que se fizesse isso. E isso é triste. E às vezes a gente não quer falar não. Às vezes para não desagradar a nossa liderança. E às vezes até para a gente ficar com aquela pseudo-ideia que estaria desagradando a Jesus. E será mesmo que estamos desagradando ao Senhor? Quando nós queremos assumir o mundo, assumir coisas que não devem ser assumidas? A verdade é uma só. O Senhor, Ele tem divisões para todos nós. Ele tem um porquê para cada um e uma missão para cada um. A missão de Moisés não foi para o irmão dele. A missão de Arão não foi para Moisés. E quando um faz o do outro, ele vai fazer errado. E ele vai fazer de um jeito que não vai agradar a Deus. Nós, igreja de Corpo de Cristo, a gente tem que estar fazendo o quê? Levando o evangelho, proclamando o evangelho. Se você não pode pagar algo, não pode fazer alguma coisa, não faça. Eu posso contar nos dedos das mãos os congressos que eu já fui. E eu não tenho nada contra um congresso de Cristo, seminário e tal. Mas será que precisa todo mês um congresso? Todo mês você está gastando dinheiro para aquilo? Precisa? Precisa de no louvor você estar de manhã, à tarde, à noite, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Para quê? Para chegar uma hora e você falar, não quero mais? Estou cansado de servir a Cristo? Jesus nunca nos pediu isso. Ele nunca nos pediu isso. Vamos ter o curso de coreografia. Precisa te pesar alguns irmãos que toda hora comprando uma roupa nova para dançar? Para desanimar? Então, às vezes, eu penso assim, tem coisas, se tá pesado, não era realmente de Cristo. Quando é do Senhor, as coisas acontecem naturalmente. Quando a demanda é de Cristo, você se sente em paz para fazer.
Eu sempre quis fazer um seminário. Foi surgir há pouco tempo uma oportunidade, né? Já estou no terceiro ano. Foi no tempo de Cristo, na hora de Cristo, na hora que as finanças davam para pagar, que o tempo dava para mim fazer aquilo. Tem gente fazendo muito, mas muito mesmo, mas muito debaixo da bênção de Deus. E você não é todo mundo, né? Paulo, ele viajava para levar a palavra, mas não era todo mundo que viajava, mas tinha quem ajudava. Teve gente que morreu pelo evangelho. Nem todo mundo morreu, nem todo mundo está preparado para isso. Então, assim, hoje o que eu quero dizer é para as lideranças: parem de criar coisas que estão além do que o Senhor nos mandou fazer. Parem de criar situações de que você deixa o seu membrado achando que é um CLT da igreja. Nós não somos CLT de igreja. Nós somos o corpo de Cristo. É importante que a igreja participe da intercessão, sim, que vá ao monte, sim. Mas isso tem que fluir dela, com vontade, não deve ser uma obrigação. Porque tudo com obrigação não vai fluir. A igreja cresceu, não foi das obrigações. A igreja cresceu das perseguições. Se está tudo muito fácil, pode estar difícil em um lado, mas não no outro. Servir a Cristo não deve ser pesado, mas é o peso natural da vida que não deve ser assim. Porque o peso de Cristo, de carregar a palavra de Cristo, ela é difícil, mas ao mesmo tempo muito bom. Porque quando você serve a Cristo, todas as renúncias ficam leves. Tudo que você falar não é leve, não precisa ser obrigado. Então, assim, tenha isso. Se você está servindo a Cristo, está pesado, você está com vontade de desistir, começa primeiro a rever alguns conceitos. Eu estou fazendo para Cristo ou estou fazendo para o mundo? Ou estou fazendo para a igreja CNPJ? Porque quando o Senhor voltar, ele não vai voltar para pegar uma igreja de pedra. Ele vai vir buscar uma igreja que está alinhada com o que ele fez, né? Então, isso que é a minha palavra hoje. Não deixe se pesar pelo servir ao Senhor. O fardo do Senhor é leve. Amém? Que Jesus abençoe você grandemente. Até a próxima.